Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na nossa classe de iniciação doutrinária da nossa amada IPEM para compartilhar com vocês alguns valores doutrinários importantes das Escrituras e da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja reformada, cremos nas doutrinas, nas maravilhosas doutrinas da graça, e nesse curso vocês vão aprender muita coisa em relação a essa graça maravilhosa de Jesus que nos alcançou. Na nossa última aula nós falamos sobre a doutrina da Trindade e hoje vamos falar de uma doutrina muito importante para que nós possamos entender o plano redentivo de Deus para as nossas vidas. E essa doutrina é a doutrina do pecado, conhecida na teologia sistemática como amartiologia. A martiologia aqui é uma palavra que quer dizer estudo sobre o pecado. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós estudamos essa doutrina, é importante nós fazermos uma definição do que é pecado. Então, segundo o nosso breve catecismo, questão 14, pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então, o pecado é tudo aquilo que de alguma maneira Deus abomina, que fere o caráter de Deus, que fere os seus preceitos, os seus desígnios, que foram feitos para o homem criado à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós pensamos na questão do pecado, nós temos que avaliar o pecado em relação a Deus, em relação ao diabo, a Satanás, e em relação aos seres humanos. O que dizer do pecado em relação a Deus? O nosso irmão Tiago, na sua carta, capítulo 1, verso 13 a 15, ele diz que ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós vemos aqui o processo como o pecado acontece. Primeiramente, nunca você pode dizer ao ser tentado que você é tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus, na verdade, ele sempre vai nos tentar trazer para perto da luz dele. Ele mesmo a ninguém tenta. Nós somos tentados pelo pecado que habita em nós, pela nossa natureza pecaminosa. O homem peca porque é pecador, não é pecador porque peca. Ou seja, nós temos uma naturalidade para pecar, nós nascemos com isso. O pecado é uma coisa, digamos assim, genética, que quando os nossos primeiros pais pecaram, esse pecado passou a todos os seres humanos. Então, como o Tiago diz aqui, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que é algo que é interno em nós, inerente a nós. Então, a cobiça... aqui ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, existem várias áreas da vida que nós podemos ser tentados em relação ao pecado. É algo que está em nós, que aflora naturalmente em nós. Nós temos uma natureza voltada para o pecado. Infelizmente, nós já nascemos assim. E aqui Tiago diz que então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então nós somos seres responsáveis pelos pecados que cometemos e não podemos culpar a Deus por isto. A origem do pecado em relação ao diabo e aos seus anjos. O pecado foi achado em Satanás, isso está em Ezequiel 28, 14 a 19, e essa afirmação é a mais próxima que a Bíblia chega de uma indicação da origem do pecado. Em relação a anjos, alguns deles seguiram a Satanás em seu pecado. Então, quando nós lemos o texto bíblico em Ezequiel, capítulo 28, você pode abrir aí a sua Bíblia também, Ezequiel capítulo 28, 14 a 19, ele diz aqui, ó, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado e até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste,
pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. E pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Esse texto faz uma referência ao rei de Tiro, mas é também uma inferência a Satanás. Pelo que nós lemos aqui, nós vemos a beleza, a formosura que havia em Satanás, querubim de guarda, era um anjo, ele fazia parte de uma classe especial de anjos. E ele pecou. Então o pecado foi achado em Satanás, a antiga serpente, que seduziu o coração de Adão e Eva para que eles também pecassem e desagradassem o coração de Deus. Olha esse texto de João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós vemos nesse texto que o pecado tem uma relação muito íntima a Satanás. Satanás, digamos assim, é aquele mentor do pecado. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazeres os desejos. Então, quando você não é filho de Deus, quando você não tem a divina semente em você, infelizmente você vai estar de alguma maneira vinculado a este poder das trevas, dos principados e potestades, das hostes espirituais do mal nas regiões celestes que atuam na mente das pessoas hoje, levando-as a não enxergarem a glória de Deus. Então nós precisamos, quando pensamos em conversão, em salvação, sermos libertos do poder do pecado, do poder de Satanás e do poder e da influência do mundo. Este mundo que contempla o pecado, que celebra o pecado e que de forma direta ou indireta agrada a Satanás. Então temos que tomar cuidado com o pai da mentira, porque foi com a mentira, com o engano, que ele enganou nossos primeiros pais, levando-os a pecar. 1 João 3,8 diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando. O texto de Ezequiel que nós lemos. Desde o princípio. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio, morreu na cruz, e ali, na sua morte sacrificial, substitutiva em relação ao nosso pecado, ele satisfez a justiça de Deus e ele expôs o diabo, os principados e potestades à vergonha, ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Porque o pecado procede do diabo. O diabo, com a tentação que aconteceu no Éden, ele quis destruir toda a raça humana. Mas louvado seja Deus, porque Deus tinha um plano, tinha uma carta na manga para nós que nós não conhecíamos, e nós fomos redimidos das consequências do pecado. Daqui a pouco nós veremos isso com mais profundidade. A origem do pecado em relação agora ao ser humano. Então nós vimos em relação a Deus. Nós não podemos acusar a Deus e dizer que somos tentados por Deus, mas podemos afirmar que o diabo tem uma ação direta com o pecado. E qual é a nossa responsabilidade como seres humanos? Vejam esse texto de Gênesis 3, verso 17 a 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, e em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o pecado na raça humana, ele se originou no Jardim do Éden, com nossos primeiros pais, quando o Senhor deu uma ordem explícita para eles, para que eles comessem de todas as árvores do jardim, mas não comessem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, os seus olhos se abririam, e eles seriam semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Mas a serpente, como ela foi muito astuta e sagaz, o Satanás entrou na serpente, neste animal, e ali seduziu
ao coração de Adão e Eva, né? E Deus aqui faz a constatação da desobediência. Visto que você atendeste à voz da tua mulher, Adão, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, olha as consequências, maldita é a terra por tua causa. Então muitas coisas que a gente vê acontecendo hoje no mundo, na própria natureza, que a gente pergunta cadê Deus, a consequência está aqui, ó, por causa do pecado. Olha só a questão do trabalho. Antes da queda, antes do homem e a mulher caírem e desobedecerem a Deus, eles trabalhavam, mas era algo muito prazeroso, eles cuidavam da terra. Mas agora Deus faz uma advertência, por causa do pecado vocês vão ter que suar a camisa. Do suor do teu rosto obterás o teu sustento. E também vejam o que acontece, a natureza vai produzir cardos e abrolhos, tu comerás a erva do campo. Você vai ter que trabalhar para poder comer e você vai voltar ao pó. Você é pó e ao pó hás de tornar. Então hoje nós vivemos um contexto de muitas mortes, nós estamos assustados com tudo isso. E talvez algumas pessoas inocentemente perguntem, né? Mas cadê Deus? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus, porque Deus teve um plano. Porque senão todos nós estaríamos condenados eternamente à morte. Deus interviu nessa questão. Então vejam que o pecado, a origem dele tem a ver conosco. Os nossos pais cederam e quando eles cederam à tentação e comeram do fruto proibido, eles pecaram e todos nós pecamos juntamente com eles e também observamos todas as consequências que vieram para eles, como eu coloquei aqui, inclusive a morte. Veja que interessante isso daqui, gente. O plano redentor de Deus para os seres humanos, para a humanidade. Nesse primeiro quadro nós vemos aqui o pacto das obras. Pacto é uma aliança, é um concerto, é um tratado. Deus fez um pacto com os nossos primeiros pais. Ele combinou algo com eles. Veja aí o que diz o texto de Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhes deu uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus avisou. Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto. Vamos combinar aqui, ó. Vocês podem comer de tudo, serem felizes, desfrutarem de toda a beleza deste lugar, dos alimentos que tem aqui, mas não comam da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão perder tudo isso daqui. Então Deus fez um pacto. E qual era a ação do homem? Obedecer. Perceba que tem essa palavrinha-chave aqui no pacto das obras, ó, livre-arbítrio. O homem só teve livre-arbítrio antes da queda. Ou seja, antes de ele pecar. Deus deu a ele a liberdade de obedecer ou não obedecer. E ele desobedeceu. E nós vemos a consequência hoje para todos os seres humanos, para toda a humanidade. Então, se Deus quisesse, por exemplo, romper com o homem a partir daqui, ele poderia romper. Vocês me desobedeceram, vocês quebraram o pacto. Mas aí Deus, na sua misericórdia, queridos, nos deu uma segunda chance. Ele criou o pacto da graça. E graça quer dizer favor que eu não mereço. O Adão e Eva pisaram na bola, então eles já não mereciam mais os ouvidos de Deus e a misericórdia de Deus. Mas mesmo assim, Deus manifestou a sua graça. Veja aqui o que diz o texto de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então é uma alusão de que Jesus pisaria a cabeça da serpente, mas ele também seria ferido. Ou seja, ele assumiria a nossa culpa, o nosso lugar. Gênesis 3,15 é considerado o proto-evangelho. Quer dizer isso? O primeiro evangelho, a primeira boa notícia. Adão e Eva, vocês caíram, a descendência de vocês está atrás disso também, é uma descendência caída, por causa do pecado, com as consequências do pecado, mas eu vou levantar alguém que vai sair da semente da mulher, do corpo de uma mulher, uma criança, que vai esmagar a cabeça da serpente, mas essa criança vai pagar um preço. E o preço foi a cruz, onde Jesus nos substituiu, pagou a nossa dívida, pagou a nossa despesa, quitou a nossa dívida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no pacto da graça, nós vemos aqui que o homem não teve nenhuma ação
Mais uma vez, quem fez o pacto das obras foi Deus. O homem desobedeceu. E Deus estabeleceu o pacto da graça. Ou seja, foi um favor que ele fez para nós, que nós não merecemos. Então percebam que desde o começo, a salvação vem de Deus. Não é por iniciativa do homem. Não é pela meritocracia do ser humano. O ser humano não tem mérito. Aqui, quando ele pecou, aqui no pacto das obras, ele morreu. Ele morreu espiritualmente, ele não tinha mais como se vincular a Deus. E foi Deus que veio ao encontro do ser humano prometendo Jesus. Então isso é uma das bases da nossa teologia reformada, que vai explicar muita coisa que nós vamos explicar para você, que nós vamos ministrar para vocês mais para frente. Tá ok? Então, pacto das obras, pacto da graça. Nisso consiste o plano redentivo de Deus. Vamos lá. Percebam que no pacto das obras, tanto no pacto das obras como no pacto da graça, ambos ocorreram por iniciativa de Deus. No pacto das obras ele foi revelado antes da queda, então Deus avisou, comam de tudo, mas não comam do fruto proibido. O alvo era viver eternamente as promessas de vida e a condição era a obediência. Mas eles desobedeceram. E o pacto da graça ele foi revelado depois que o homem e a mulher caíram. Depois que eles foram expulsos do jardim, Deus falou, vou dar uma chance para vocês e para toda a descendência de vocês. O alvo era a salvação que ocorreria em Cristo, quando Jesus viesse na plenitude dos tempos. E a condição para receber essa salvação é crer, exercer a fé no Senhor Jesus, no seu sacrifício, na sua morte redentora, em todo o seu plano, e ter uma vida transformada, uma vida marcada por santificação. Então percebam, queridos, aqui que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E por meio dele a justiça de Deus foi satisfeita, sendo possível sermos reconciliados com Deus novamente. Então, o que os nossos pais e nós mesmos não poderíamos pagar, Jesus pagou. É ele que nos liga a Deus novamente. Ele é o único caminho, verdade e vida. A palavra religião vem do termo latim religare, que é religar-se. E o único que pode nos religar a Deus é Jesus. Ele é a nossa ponte, ele é o nosso mediador. Por meio dele a justiça de Deus foi satisfeita. Que justiça é essa, pastor? Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E nós estávamos fadados à morte eterna. Então Jesus se fez homem, sendo Deus se fez homem, assumiu a forma humana, viveu entre nós, morreu numa cruz, e quando ele estava ali na cruz, porque ele era perfeito, ele era homem e Deus, Deus e homem, ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida, a nossa despesa, e nós fomos reconciliados com Deus. Que plano eterno lindo! E foi importante, como nós estudamos na doutrina da Trindade, quando falamos de Jesus, né? Quando falamos das duas naturezas de Jesus, era importante que Jesus fosse Deus e fosse homem, para que o projeto redentivo de Deus se cumprisse em nossas vidas. Por isso, quem crê em Cristo, quem é salvo por Cristo, um dia vai morrer, o corpo vai se destruir, mas como Jesus se encarnou, se fez homem, morreu, ressuscitou, os que creem nele são capacitados também na sua volta a ressuscitarem, a terem novamente ligados a alma com o corpo. Isso só aconteceu por causa de Jesus. Então é maravilhoso quando nós entendemos esse plano redentivo de Deus. E de que lado você está? Essa pergunta aqui é importante, este quadro, né? Aqui está o pecado e aqui está Deus, e aqui tem um abismo, tá vendo? Ó? Pecado e Deus. O pecado produz separação, frustração, condenação, vazio. E aqui tem um buraco, e o único que pode ser a ponte para que nós cheguemos do outro lado desse abismo é Jesus Cristo, onde ele nos oferece perdão, paz, vida e vida com abundância, vida eterna, satisfação, prazer na existência, quando nós somos libertos do poder do pecado. Então tem muita gente hoje que está aqui e está procurando ir para o outro lado com boas obras, às vezes buscando esta transcendência com Deus em coisas que não agradam a Deus. O único caminho para nós voltarmos a Deus, a origem de tudo, é Jesus Cristo. Ele é a ponte. Vamos lá, queridos, a universalidade do pecado. Como eu havia dito, o homem peca porque ele é pecador. E aqui entra uma doutrina
nossa, muito importante, uma doutrina reformada calvinista, que é a doutrina da depravação total. Depravação no sentido de que o homem não tem condição nenhuma espiritualmente de se aproximar diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele está morto. Ele está morto em delitos e pecados. Ou seja, nós pecamos porque nós temos uma natureza pecaminosa que nos induz naturalmente a errar. Quando nós nascemos, somos bebezinhos, nós já nascemos com pecado. Já está dentro da gente. Vê como a criança é egoísta, como ela quer o peito, aquele puro prazer. Nós já nascemos com o pecado dentro de nós. O que vai acontecer é que o pecado vai amadurecer ao longo do tempo, mas ele já existe, ele já está dentro de nós. Pois bem, todos nós temos uma natureza pecaminosa, caída. Quando eu falo caída, é lembrando da queda lá dos nossos primeiros pais, e distante de Deus. Então, se dependesse de mim e de você, nós pecaríamos e não estaríamos nem aí com Deus. É Jesus que muda isso dentro de nós. O pecado nos atinge integralmente, ele mexe com a nossa mente, com as nossas emoções e com a nossa vontade, mexe com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com os nossos atos, com as nossas atitudes. O pecado é terrível. O pecado nos faz infelizes. E se você quer evangelizar bem, sempre lembre-se disso. As pessoas, elas vão conhecer a Jesus a partir do momento que elas descobrirem como o pecado faz mal para o seu interior, para o seu exterior, mal nos seus relacionamentos. Então a conversão acontece quando a gente sente a sujeira e a consequência do pecado na nossa vida diária e a consequência final que é a morte. Isso nos quebranta, nos sensibiliza, e quando nós olhamos para a cruz, isso nos atrai, nos aproxima e nos transforma. Nós nascemos em pecado. Davi vai dizer isso: em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci em pecado. João 3,6 também fala isso: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, para sermos libertos do poder do pecado, precisamos nascer espiritualmente, nos voltarmos para Deus, sermos regenerados. E todos estão debaixo dos efeitos, presta atenção, e da condenação do pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6,23, que está aqui, diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então os efeitos do pecado são claramente visíveis, queridos. A gente vê hoje como o homem se destrói, o ser humano se destrói na questão da sexualidade em relação ao pecado, com prostituição, com impureza, com lascívia, com um desejo carnal, não um desejo genuíno que glorifica a Deus e que faz bem para o outro. Nós vemos isso também nos relacionamentos: inveja, ciúme, contenda, briga, inimizade, gritaria, murmuração, maledicência, malignidade, fruto do pecado. Feitiçaria, idolatria, bebedices, glutonarias, que são as obras da carne que atingem as pessoas. E a condenação vem pela morte física e pela morte espiritual, que é a pior morte. Essa é a pior. Quando você não tem mais condição nenhuma de se religar a Deus. Para se religar a Deus é hoje, é aqui e agora, através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a doutrina da depravação total diz que todos pecaram, não há um justo sequer. Todo mundo carece da graça de Jesus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Então não se iluda com o ser humano, não se iluda com você. Você é um pecador que precisa desesperadamente da graça de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da misericórdia e da graça de Jesus. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não existe pessoas boas então, pastor? Na verdade, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós. É presente de Deus, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito. Então, quem nos habilita a fazer as boas obras é o Espírito Santo. Porque até mesmo quando nós olhamos pessoas fazendo boas obras, isso não as isenta do seu pecado. O pecado é uma coisa que está com a gente diariamente. E se não for a graça de Jesus,
nós estaremos presos eternamente ao pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Nós chamamos a esse texto, a este princípio, de pecado imputado. Ou seja, o pecado que os nossos pais cometeram passou para nós também. Se tornou algo hereditário. Nós já nascemos com a mesma predisposição de Adão e Eva, de desobedecer. Se depender de nós, nós vamos desobedecer. Então, assim como entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, consequentemente, o pecado gera morte. Então, quando você pensar no sofrimento e na dor, pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ver aqui alguns aspectos para que a gente reflita. Primeiro, toda a humanidade estava em Adão, participando do seu pecado, assumindo a culpa resultante deles. Por isso, todos pecaram. O nosso pecado original, né, é a nossa participação no comum pecado da raça, de que Deus nos acusa em virtude de nós descendermos de Adão, seu primeiro pai e cabeça. Então, infelizmente, nós estamos no mesmo barco em relação ao pecado e as suas consequências, no mesmo barco dos nossos primeiros pais. E o texto-chave é Romanos 5,12, que nós já lemos, que por uma pessoa entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos, porque todos pecaram. E a extensão é para toda a raça humana. A penalidade primeira é a morte física e a pior penalidade é a espiritual. Então, se você viver 70, 80, 90 anos e morrer com Cristo, aleluia, você vai viver uma eternidade com Ele. Agora, se você morrer sem Cristo, aí entra a morte espiritual, que quer dizer uma separação total e eterna em relação a Deus. Morte tem a ver com separação. Morte tem a ver com aquele abismo que eu mostrei para vocês. Morte é separação. Então o pecado nos separa de Deus espiritualmente, nos separa fisicamente também quando a morte chega. Por isso que a solução é a justiça que foi imputada em Cristo, ou seja, Jesus pagou a minha dívida, pagou a sua dívida lá na cruz. Quando ele esteve na cruz, naquelas 3 horas, todos os nossos pecados vieram sobre ele, naquele momento. Foi um período de trevas, de 3 horas de trevas, onde toda a sujeira minha e tua foram diante dele. E ali ele assumiu, ele recebeu toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todas as nossas frustrações, toda a nossa sujeira. O sangue de Jesus, amados, nos purifica de todo o pecado. Por isso que não há pecado que Deus não perdoe. Quando você de fato demonstra arrependimento, lembra do ladrão da cruz? Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de ir na igreja, de dar dízimo, de fazer nada. Mas na última hora ele se arrependeu e hoje ele está com Jesus. Jesus Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu o pecado, que foi o caso de Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que texto lindo! Ele que era puro, como os animaizinhos no Antigo Testamento, né, quando o povo ia oferecer sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados, aquilo já era uma analogia do que Jesus faria na cruz. Ele foi o cordeirinho limpo, novinho, puro, morrer. E morreu de forma muda, não reclamou. E quando ele morreu ali na cruz, o sacrifício dele foi suficiente, eficiente e eterno. Uma vez por todas, todos os nossos pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados. Não é coisa linda isso, gente? Não é para constranger a gente saber que Deus nos amou tanto, que deu o seu Filho para receber e pagar a minha dívida e a tua dívida? Olha que texto lindo, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito por nós. Ele recebeu toda a maldição consequente do pecado, né? A maldição veio sobre ele. Ele recebeu
toda a maldição do pecado sobre si, para que eu e você fôssemos justificados por Ele. Ou seja, recebidos por Deus como justos, embora nós não fôssemos justos. Ele nos justificou na cruz. Ele assumiu a nossa culpa. Ele pagou o nosso débito e se tornou maldito por amor de nós. A graça de Deus nos libertou do domínio do pecado. Olha que texto interessante de Romanos 5,18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então o primeiro Adão, o Adão lá que foi nosso pai, os atos dele com Eva trouxeram morte. Mas o segundo Adão, que é Jesus, o ato dele de amor na cruz nos trouxe vida. Maravilhoso isso, queridos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é algo que nos escandaliza, porque Deus é capaz de perdoar o pior dos pecadores. Por isso que não tem meritocracia na salvação. Todos nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. Você não vê um morto falando ou piscando. O morto só pode falar se houver um poder de ressurreição que o levante. É isso que Jesus faz com a gente quando nós nos convertemos. Ele nos ressuscita espiritualmente e nós nascemos para Deus. E isso é uma ação dele. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Nós não temos condições. Por quê? Porque nós estamos mortos. É preciso de um poder que venha sobre a nossa alma e nos liberte e nos resgate. Presta bem atenção nisso, porque isso vai fazer um grande sentido em outros estudos bíblicos que nós vamos dar para vocês. O pecado e o cristão, vamos lá. Você nasceu de novo, conheceu a Jesus, Jesus te libertou do pecado. Como é que o cristão encara o pecado? 1 João capítulo 1, verso 6, pega a sua Bíblia aí. 1 João capítulo 6. Capítulo 1, verso 6, ele vai dizer assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, um cristão que continua vivendo na prática do pecado, ele é um mentiroso. Porque quando Jesus entra no teu coração, ele mostra para você claramente que o pecado não vale a pena. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, pessoas que se acham boazinhas demais e dizem que não pecam, estão mentindo. Qualquer pessoa que ande com você, você pode apontar claramente, não precisa ser nem uma semana, num dia, uma ação dela que corresponde ao pecado. Mas a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, memorize esse texto, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é muito sério esse texto. Nós temos que encarar que o pecado é uma coisa que desagrada a Deus e que exige libertação. E a libertação é a partir do momento que você crê em Jesus, o Espírito Santo entra dentro de você, te transforma, te muda, te traz convicção de que você é um pecador. E quando você tem essa convicção, você fica triste. Você quer Deus, você quer o abraço de Deus. Estão entendendo? O cristão não vive na prática do pecado, é o que nós lemos ali. Vamos ver aqui, esse aqui a gente não leu. 1 João 3,9, ele vai dizer assim, olha que texto. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, quem tem a divina semente, quando o Espírito Santo visita no nosso coração, o nosso coração é terra fofa, é terra fértil, ali naquela sementinha nasce uma planta que vai crescer. Tem muita gente que está envolvida com a religiosidade que às vezes a sementinha cai no meio das rochas, mas a rocha não tem água, não tem terra e ela seca. Tem gente que é como aquela sementinha que cai no meio dos espinhos. Os espinhos sufocam a sementinha e ela morre. Isso tem a ver com a parábola do semeador, onde Jesus diz que muitas vezes a semente cai na beira do caminho e as aves vêm e comem aquela semente. É o diabo que rouba a palavra, a sementinha da palavra no coração das pessoas. Tem muita gente que ouve o evangelho uma vez e não quer ouvir mais. Já viu isso? E tem gente que até se anima em vir para a igreja, como a questão
da semente que cai nas rochas e nos espinhos, onde a sementinha brota, mas depois, pelas circunstâncias do solo, ela morre. E Jesus compara as pessoas que têm a sua sementinha na rocha, daqueles que quando começam a vir na igreja ficam animados e com o tempo passa por uma prova, por uma luta, já desiste, já se escandaliza e não quer mais o evangelho, que é muito difícil. E aqueles que estão no pecado, que amam, que são no caso da sementinha que cai nos espinhos, é aquela turma que olha para as atrações do mundo. Aí diz, Jesus, você não é bom não quero você não. E aí a sementinha não brota. Mas quem tem um coração fértil, patrocinado por Deus, este vai entender a palavra e vai frutificar, não vivendo mais sobre a prática, sobre o domínio do pecado. Então não seja religioso, querido e querida. Religiosidade não leva para o céu. É preciso ter experiência com Jesus de Nazaré. A prevenção do pecado na vida do cristão. Como é que a gente pode se cuidar para que o pecado não nos domine? Primeiro, palavra e oração. Não tem crente que sobreviva se ele não tiver palavra e oração. É que nem alimento. Se você não comer, você morre de inanição, de fome. O cristão só cresce quando ele lê a palavra. A palavra é o seu alimento. A palavra é o seu argumento. E o Salmo 119 diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, regada no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções e atitudes, nos livra do pecado. Jesus disse, que quem quiser segui-lo tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então negue-se. Mateus 6,13 aí. 1 Coríntios 10,13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele proverá o livramento. E aqui vem um macete espiritual muito importante. Nós somos tentados em várias áreas da nossa vida, mas quando nós estamos em intimidade com o Senhor e pedimos socorro, help, Senhor, Deus abre uma porta para que você escape da tentação. Então o pecado não é uma coisa que você resiste, pecado é uma coisa que você foge. Guarda isso. Pecado eu não resisto, pecado eu fujo. Eu tenho que resistir o diabo, mas o pecado, eu tenho que correr. Seja em que área for. Na área da corrupção, na área do dinheiro, dos negócios, da sexualidade, em todas as áreas, nós temos que fazer a manutenção da nossa alma para que a tentação não se transforme em pecado consumado. Por isso que a Bíblia diz, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Não me deixe cair em tentação. Então você tem que se proteger espiritualmente para que você não caia na tentação e, consequentemente, no pecado. Então, palavra e oração, a intercessão de Cristo e a ação do Espírito Santo. Então, aqui Mateus 6,13, eu errei aqui, diz sobre a questão de não nos deixe cair em tentação. Mateus 16,24 aqui vai dizer para que se a gente quiser seguir Jesus, nós temos que nos negar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e segui-lo. Ou seja, isso tem a ver com discipulado e comunhão. Então, palavra e oração, intercessão de Cristo e ação do Espírito Santo. Cristo intercede por nós, sabia? O Espírito Santo, ele torce por nós. Ele está sempre olhando para nós. Que gostoso saber de um Deus que cuida da gente assim e que nós podemos ser sensíveis à sua voz. E o discipulado é a comunhão. Discipulado, querido, é andar com Jesus. É andar com pessoas que têm um estilo de vida direcionado para Cristo. E a comunhão dos santos é muito importante, a comunhão da igreja é muito importante. Nós andarmos juntos é muito importante. Hebreus 10:25 diz que nós não devemos deixar de congregar-nos, como é costume de alguns, mas antes façamos admoestações. Tanto vedes que o dia se aproxima, e o dia está chegando. Por isso que nós precisamos um do outro. Quando tem comunhão, há uma troca de informações, de aprendizado, de reflexão. E Jesus disse que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los. Então é algo, todo discípulo ele passa por 3 fases, A primeira é a dependência, que nem um bebê que precisa de cuidados. A segunda é a independência, quando ele começa a andar sozinho e correr. E a terceira é a interdependência, quando ele está mais maduro e ele vai reproduzir o que o seu mestre, o que a pessoa que o discipulou fez com ele vai fazer com outras. É o que Deus quer fazer com você. Que você seja um discípulo maduro e reproduza também discípulos maduros. As consequências do pecado, olha só que triste.
esfriamento espiritual. O Salmo 32 e o Salmo 51 são salmos que você tem que ler todo dia, para que você encare o seu pecado. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É a oração de Davi, demonstrando como o pecado nos faz pessoas tristes para baixo. O pecado acaba com a gente, pessoal. Então toda vez que você pecar, confesse seu pecado no varejo. Faça uma limpeza constante, todo dia, a todo momento. Pecou, Senhor, em nome de Jesus, me perdoe por isso que pensei, por isso que falei, por isso que fiz, por isso que senti. É uma maneira de você sempre estar cheio do Espírito Santo. O Salmo 51 é um clássico, onde Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi vai dizer que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração quebrantado e contrito, e esse sacrifício Deus não despreza. Então, procure sempre estar em harmonia com Jesus para que você não sofra. Para que você não sofra aqui nem eternamente. E também o pecado gera disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 11 a 15 é um texto que nos chama muito a atenção sobre a importância de nós vigiarmos em relação ao pecado. E o pecado não ter domínio sobre as nossas vidas. Porque vem a disciplina de Deus, porque Deus disciplina as pessoas que Ele ama. O verso 11 diz: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Você já reparou que no jogo de futebol, quando um craque se machuca, a melhor coisa a fazer é colocar ele no banco? É mandar ele para o departamento médico? Porque se ele continuar jogando machucado, o time não vai render. E ele poderá ter lesões piores. É a mesma coisa com a gente. A igreja, especialmente a nossa igreja presbiteriana do Brasil, igreja reformada, nós zelamos pela disciplina. Por isso que o seu testemunho é muito importante. Você tem que ser um jogador, um atleta saudável. Tem que estar com o corpo espiritualmente falando e fisicamente também, né? Se você puder, saudável. Trabalhado. Porque a disciplina pode vir. Quando um pai ama um filho e uma filha, ele disciplina porque ele ama. Ele não gosta de fazer a disciplina, mas é necessário. A mesma coisa acontece com a gente. Se você é um cristão nascido de novo e começa a pisar na bola e imperceptivelmente não percebe isso, Deus pode criar situações para disciplinar você, porque Ele te ama. Então não perca de vista essa questão, tá bom? E a solução para o pecado é confissão e santificação. 1 João 9, você tem que decorar esse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, faça isso, coloque diante de Deus a sua vida. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando nós somos regenerados, nós vamos estudar logo isso, o que acontece é que você vai começar a buscar se aproximar de Deus. É o que nós chamamos de santificação, que é uma consequência de alguém que foi regenerado. É como uma criança que nasce. A criança saudável que nasce, ela vai querer o peito da mãe, ela vai querer se alimentar para poder se desenvolver. Então, quando você nasce para Deus, você vai ter fome, você vai querer o leite de Deus. Isso é santificação. Então, a solução para o pecado é confessar o pecado, abandonar o pecado e santificar a vida todo dia. Santificar as palavras, os pensamentos, os sentimentos. Matar as fontes de sustento do pecado diante do que você vê, do que você ouve, do que você sente, do que você fala. Estão entendendo isso? Isso é muito sério. Vamos lá. E terminando aqui a nossa aula de hoje, eu vou deixar essa avaliação para vocês, tá bom? Logo eu mando um formulário, mas já fica aqui para vocês irem refletindo, ó. Primeira pergunta: como é que se originou o pecado no coração humano? Quais foram as consequências do pecado no ser humano e sobre as obras criadas? Qual a relação que há com o pacto das obras, com a liberdade humana, e o pacto da graça com a soberania de Deus? Isso eu coloquei nos primeiros quadros da nossa aula. De que forma podemos ser libertos do poder do pecado e de suas consequências?
É possível um regenerado viver na prática do pecado? O que você acha diante do que nós expomos e dos textos que lemos? Compartilhe. E deixa esse texto de João 8,36. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Façam bom proveito dessa aula, estudem os textos. Eu vou passar o PDF das aulas só depois que vocês responderem o questionário. Tanto da aula de escritura como da aula de trindade e essa aula aqui sobre a doutrina do pecado, tá bom? Então, se você está em débito com os formulários que já foram enviados, faça logo, não perca as aulas, leve a sério o nosso curso, que só vai fazer bem para a sua vida, tá bom? E para a sua caminhada como cristão. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.